Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que já participam desse projeto conosco, fortalecendo esse trabalho, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando os vídeos e principalmente você que nos dá um feedback, mandando seus comentários aqui nos vídeos, você que escreve pra gente via WhatsApp, o qual eu estou deixando na descrição do vídeo, e também pelo nosso Instagram que está passando aqui para você nesse momento. Meu nome é Eduardo Carneiro, eu já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e nesse canal você tem aqui informações imparciais sobre a instituição Igreja Universal, o que ela representa para o povo do Brasil e do mundo. Vamos rodar a vinheta, daqui a pouquinho a gente volta. Bem, só lembrando para você que neste sábado, dia 31 de julho, estaremos com uma live ao vivo aqui no nosso canal, entrevistando o Bispo Leandro César, da Igreja das Nações do Reino de Deus, a Igreja do Bispo Romualdo Panseiro. Ele está disposto a responder qualquer pergunta que você quiser fazer, você que tem uma pergunta para fazer diretamente a ele, como Bispo da Igreja das Nações, ou você que tem curiosidade de fazer uma pergunta a um ex-pastor da Universal, que ele foi, e que hoje desenvolve um outro trabalho. Você que quer saber alguma coisa ou genérica ou direcionada, pode ficar à vontade para mandar suas perguntas nos comentários aqui no Instagram e também pelo WhatsApp. Sábado, dia 31, 8 horas da noite, não perca. Muito bem, o vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus no seu início, nos seus primeiros 10 anos, 15 anos, 20 anos, e por que ela não cresce mais como ela crescia antigamente? Qual é a razão? Será que são as razões apresentadas nos canais de denúncia? Será que são porque eles perderam o foco do trabalho? Bom, existem várias razões e eu vou dar aqui a minha opinião, talvez você concorde comigo. A Igreja Universal, quando ela começou nos anos 70, ela trouxe para o Brasil uma nova visão do que era o protestantismo, o movimento neopentecostal. O Brasil era acostumado com igrejas tradicionais e igrejas pentecostais que têm mais tempo. Surge a Igreja Universal do Reino de Deus com um trabalho arrojado de cura, libertação, um trabalho de oração para que Deus viesse abrir portas de emprego e etc, etc. Mas, sobretudo, cura e libertação. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, porque o povo não era acostumado a isso. Só lembrando que esse trabalho de cura e libertação que a Igreja Universal faz hoje, e todas as outras que saíram dela, vamos chegar lá, fazem também, ele já existia na igreja Deus é Amor, que é uma igreja pentecostal, muito mais antiga do que a Universal. Porém, a Igreja Universal trouxe isso para o rádio, para a televisão, e fazia os cultos de portas abertas, onde as pessoas passavam na frente e via toda aquela movimentação dentro da igreja. E isso, obviamente, começou a chamar a atenção das pessoas, e eles começaram a se interessar e começou a ir para a Igreja Universal. E assim, muitas pessoas chegam na Igreja Universal, inclusive até hoje, e manifestam com demônios, são libertas, têm um acompanhamento espiritual no primeiro momento, e depois essas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mais para frente se tornam um membro do grupo jovem, quando é jovem, um evangelista, um membro do corpo de obreiros depois de algum tempo de preparação, e assim sucessivamente. Os mais jovens são recrutados para serem pastores, você já sabe disso aí. E o que eu quero dizer é o seguinte, nos anos 70 a igreja começou, nos anos 80 aquilo virou uma febre no Brasil, a ponto da igreja crescer quase 3.000%, parece, se não me engano, foram 2.600% que ela chegou a crescer, chamando a atenção do Brasil inteiro, incomodando muitos líderes religiosos. E a gente sabe que incomodou realmente porque existe um movimento por trás dos bastidores da cúpula de algumas igrejas, eu não vou aqui mencionar para não entrar nesse mérito, nessa discussão, para não provocar briga, mas você está entendendo. E, obviamente, que a Igreja Universal entrou nas páginas da revista Veja, Isto É, entre outras revistas grandes da época, como A Igreja que Assusta, estou deixando aí para você a imagem também dessa capa da Veja, se não me engano foi de 95, entre outras também. E aí a Rede Globo entrou para fazer matérias contra a Igreja Universal, perseguindo, falando que o Bispo Macedo era um charlatão e que estava vendendo as bênçãos, cobrando pela cura, e o Bispo Macedo chegou inclusive a ser preso, passou 11 dias, todo mundo sabe, viu o vídeo, já sabe a história dele também preso. Nesse período que o Bispo Macedo foi preso, em que a igreja foi fechada em muitos lugares, aí teve aquele episódio também do ex-bispo Sérgio von Helder, que chutou a Santa, a Nossa Senhora de Aparecida, e aí virou uma polêmica, um problema terrível no Brasil inteiro, com igrejas depedradas, o povo, os membros e obreiros da igreja agredidos em todo o Brasil. Então a igreja ela sofreu uma pressão muito grande naquele período, onde qualquer pessoa que olhava para aquela igreja com os olhos humanos dizia, não vai aguentar, vai fechar. E foi o contrário, o efeito que surgiu foi exatamente o contrário. A Igreja Universal ela deu um boom, estourou de uma forma, a Igreja Universal tinha acabado de comprar a TV Record, teve um problema lá do plano Collor, que deu certo para que eles viessem pagar a TV Record em um tempo até menor do que o que eles tinham planejado de pagar. E o que foi que aconteceu? A Igreja Universal ela deu um estouro.
já tinha algumas redes de rádio, de televisão, passou a ter mais ainda, começou a crescer seu patrimônio financeiro, começou a construir catedrais, porque pouco tempo depois disso teve aquele problema lá de Osasco, em que a igreja caiu o teto e muitas pessoas morreram, outras ficaram feridas, e a igreja, a partir daquele momento, começou a construir catedrais no Brasil e no mundo inteiro. Então a Igreja Universal, naquele período, ela estava presente em mais ou menos 50 e poucos países, e hoje ela está em mais de 130. Então, assim, a Igreja Universal ela deu um boom, estourou. Mas o que foi que fez a igreja crescer no ritmo menor? Vamos dizer, de 2010 para cá, 2005 para cá, depois dos anos 2000, para ser mais preciso. Com a abertura, por exemplo, da Igreja Mundial em 98, o apóstolo Valdemiro Santiago, que na época era bispo, e um bispo muito respeitado na Universal, ele saiu da Igreja Universal e montou a Igreja Mundial do Poder de Deus com um trabalho exatamente igual. E fazendo uma coisa que a Universal não faz, que era recrutar os pastores que tinham saído da obra da Universal para poder trabalhar com eles lá. O apóstolo Valdemiro Santiago recebia muitas pessoas que chegavam para trabalhar com ele, e dentre essas pessoas vinham o joio e vinha o trigo. Vinham pastores que tinham sido desligados injustamente, pastores que tinham sido desligados porque não concordavam mais com o trabalho, e pastores que tinham sido desligados porque tinham cometido alguma besteira, e eles eram aproveitados na Igreja Mundial. E a Igreja Mundial também teve um crescimento absurdo. Nesse crescimento, as pessoas que outrora só tinham a Igreja Universal como alternativa de igreja, que tinha reunião todo dia, que estava aberto o dia inteiro, que foi mais uma inovação que a igreja fez no Brasil, nenhuma outra fazia antes, e ela começou a abrir todos os dias, o dia inteiro, como já falamos aqui nesse vídeo, feriado, dia 1º de janeiro, 25 de dezembro, dia do trabalhador, não tem tempo ruim, todos os dias eles estão lá funcionando. No sábado é a folga dos pastores, tem um obreiro lá de plantão para fazer a reunião dos impossíveis, para orar pelas pessoas. E aí veio a Igreja Mundial para fazer uma concorrência com a Igreja Universal nesse período. Então muitas pessoas da Universal foram para a Igreja Mundial. E por que essas pessoas se interessaram em conhecer uma outra igreja, já que eles tinham a Universal? Por diversas razões, mas uma das principais: Fogueira Santa de Israel. Muitos membros, obreiros, pastores não suportam a Fogueira Santa de Israel, porque é algo realmente, como o próprio nome, o tema da campanha diz, sacrificante. Não quero entrar no mérito para você que concorda com a Fogueira Santa e vem aqui comentar, não estou falando mal. A minha opinião é que eu não concordo, já falei, mas eu não entro no mérito também. Então as pessoas foram para a Igreja Mundial porque o apóstolo Valdemiro, na época era bispo, ainda dizia, olha, aqui você não vai fazer sacrifício, ele dizia isso nos programas de televisão, me lembro muito bem. E aí as pessoas começaram, uma igreja que tem reunião todos os dias, o dia inteiro, eu posso ser obreiro lá, posso ser pastor lá, tem corrente dos empresários, tem libertação, tem cura, tem busca do Espírito Santo, tem oração pela família, tem jejum dos impossíveis, e não tem fogueira santa? Vamos embora para lá. E muitos foram para a Igreja Mundial. A Igreja Mundial, ela meio que abriu os olhos de pessoas que outrora, quando saíam da obra, ou saíam da Universal e iriam falar mal, ou iam para outro ministério e não se acostumavam, porque o ritmo de trabalho era diferente, e quem é acostumado com o ritmo do trabalho da Universal, quando vai para um outro ministério, por exemplo, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, ele sente um impacto, uma diferença muito grande. E a Igreja Mundial era exatamente uma cópia do que a Igreja Universal fazia, tirando a Fogueira Santa de Israel, e agora com a nova liderança, que era o Valdemiro Santiago. Porém, muitos pastores e bispos começaram a perceber que eles também poderiam fazer isso. Então, eles começaram a abrir suas igrejas. Nós trouxemos aqui um vídeo, vou deixar aqui para você a descrição também nesse canal do vídeo que eu fiz das Filhas da Universal, que são igrejas, e olha que eu fiz de 4 ou 5 apenas, de ex-bispos e ex-pastores, inclusive muitos você nem conhece, alguns você já conhece que são medalhões muito antigos, e outros você nem conhece, que desenvolveram o seu trabalho e estão felizes da vida. E as pessoas que outrora eram da Universal e não queriam mais ficar na Universal, também tem a alternativa de ir para essas igrejas. Então, nada mais foi ou nada mais é o crescimento da Universal, que estancou hoje, estima-se que tem em torno de 2 milhões de membros, de acordo com a instituição, tem mais, mas vamos falar de acordo com o IBGE, 2 milhões de membros. Eles tinham quase 3 milhões de membros nos anos 90. Se imagina que a Igreja Universal está declinando, está quebrando, está falindo, como dizem os ex-pastores? Não, ela não está falindo, muito pelo contrário. Ela não está quebrando, nada disso. Muitos pastores têm saído também exatamente por essa razão, porque eles têm outras alternativas para desenvolver o seu trabalho daquela mesma forma. Porque cá para nós, gente, você que já foi pastor da Universal, você que já foi obreiro, o trabalho que a Universal faz, eu não estou falando de dinheiro aqui não, estou falando do trabalho de evangelização, ele é fascinante. Ele é apaixonante, as pessoas têm desejo de ajudar as pessoas, de evangelizar. A gente fazia ação social nos bairros pobres, levava cesta básica. Eu sei cortar cabelo, eu ia cortar o cabelo dos homens, né? Eu sei cortar cabelo de homem. Ia cortar, levava minha máquina, cortava cabelo lá. A gente fazia uma fila, 30, 40 pessoas para cortar cabelo, distribuição de cesta básica. É um trabalho apaixonante. Quem gosta de ajudar pessoas se encanta com esse trabalho. E a Universal, ela tem isso como referência, ela não para de trabalhar.
nesse sentido. Não estou aqui dizendo a você, o seu linguarudo que diz que, mas quem faz isso são os obreiros. São os obreiros mesmo que eu estou falando. Né? Não estou dizendo que o Bispo Macedo pega o dinheiro da oferta e investe nisso, não. Estou dizendo quem é apaixonado por ganhar almas, por ajudar pessoas, gosta de fazer isso. E muitas das vezes ele não encontra esse ritmo em outros ministérios mais tradicionais, pentecostais. Então eles agora têm igrejas semelhantes à Universal, que fazem esse mesmo trabalho e que dão a oportunidade deles trabalharem. Não precisa se morrer na Universal, por exemplo, ou simplesmente virar um ninguém, como antigamente, quando só existia a Universal. As pessoas, quando saíam da obra, de duas uma, ou ela se arrependia, pagava o preço ali para depois voltar, depois de muito tempo, ou então elas ficavam na Rua da Amargura, saíam da igreja, ficavam, ou ia procurar um outro ministério, tentar se adaptar a eles e etc. Mas hoje não, hoje tem dezenas, e por que não dizer centenas de filhas da Universal. Trouxemos aqui alguns exemplos nesse vídeo que eu estou deixando, no primeiro vídeo da descrição aqui desse vídeo eu estou deixando para você dá uma entradinha lá para você ver algumas. E assim o trabalho tem sido desenvolvido, tem crescendo dessas outras pessoas. Se eles estão pregando por amor, por dinheiro, por concorrência, não sei. Aí cabe a você fazer uma análise. Eu faço parte hoje de uma igreja que o meu pastor é muito respeitado, onde ele chega, as pessoas falam muito bem dele. Quando ouvem falar do pastor, que é o pastor presidente do ministério que eu faço parte, existe um respeito. Ali é um homem de Deus, uma pessoa que sabe entrar, que sabe sair, que não tem sua reputação manchada e ilibada. Se você procurar saber a reputação do seu líder, talvez você vai encontrar refúgio em outro lugar. Você que deseja ser obreiro, deseja ser pastor. Eu recebo muitas pessoas falando comigo no privado, que estão tristes, que estão querendo sair, porque elas ouvem tantas coisas nos canais de denúncia e estão olhando para os pastores com maus olhos. Aliás, isso aí é uma coisa que se alastrou, porque os próprios pastores mandam e-mails para esses canais de denúncia, denunciando lá o seu trabalho, falando, e estão lá trabalhando. Gente, isso é muito feio, isso é desonesto. Então uma pessoa como essa, se sai de lá e monta um ministério, você vai seguir uma pessoa dessa? Uma pessoa que é covarde com aquele que abriu-se as portas. Não está concordando? Peça o desligamento. Se você não concorda mais, você pode simplesmente dizer, olha, eu não quero mais ficar, estou saindo, e sai. E você com certeza vai encontrar espaço para trabalhar em outro lugar. Para finalizar, o Senhor Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai-vos, rogai para que o Pai mande trabalhadores para a sua seara. A seara não é a igreja universal, não. Ela é um pedacinho da seara. A seara existe em todos os outros lugares, tá certo? O que não pode, obviamente, é você que é pregador, pastor, obreiro, que seja, fazer um canal no YouTube para apenas afastar as outras pessoas dos caminhos do Senhor. Isso é que não é legal. Mas se você for fazer o seu trabalho, mesmo que seja aqui pelo YouTube, vai ser um trabalho muito bem aceito, muito bem-vindo, tá certo? Então, é por essa razão. A Igreja Universal cresceu muito nos anos 80 e 90 porque não existia uma concorrente para ela. Hoje, existem dezenas ou centenas de concorrentes que as pessoas simplesmente, se não está dando mais certo lá, eu vou falar lá com o Valdemiro. Eu não coloquei aqui a Igreja Internacional da Graça porque ela meio que cresceu paralela à Universal e o trabalho tem suas diferenças. Embora ela tenha trabalho todos os dias, tem muitas coisas semelhantes, mas tem muita diferença também. Ela não se tornou uma concorrente da Universal, se tornou uma que cresceu igual, do mesmo jeito. Quem se tornou concorrente mesmo foi a partir da Igreja Mundial. A Igreja Mundial realmente rompeu, escancarou, começou a dizer que lá tem muita coisa errada, etc. E isso começou a fazer com que muitas pessoas ficassem com dúvidas e procurassem uma outra alternativa. Então, o meu conselho para finalizar para você é esse. Se você está na Universal, obreiro, pastor, membro, não está concordando com o pastor de lá porque você ouve os canais de denúncia, saia de lá, procure um outro lugar, vá congregar, vá fazer a obra. Ou, se você quer permanecer, ore, busque, peça a Deus a direção. Ele vai dar para você. E com certeza você não vai pecar por conta desses que estão no caminho do pecado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, você que nos acompanhou até agora, se inscrevam, deixe seu like, participe conosco desse projeto, fortaleça essa ideia, compartilhe esse vídeo com pastores e obreiros da Universal, porque de repente eles estão lá muito bitolados, não podem ver os canais de denúncia e com razão, porque senão eles vão, se não tiver com a fé estruturada, vão acabar se desviando, vão acabar traindo, vão acabar fazendo besteira. Então mande para eles, para que eles venham realmente pedir a Deus que faça com que eles usem sua fé inteligente como eles tanto pregam, tá certo? Compartilhe esse vídeo. Dia 31, não esqueçam, live com entrevista com o Bispo Leandro César da Igreja das Nações. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.